seja bem-vindo a mais um episódio do programa Teologia do Corpo, Seed by Seed, aqui na Web TV da comunidade Sementes do Verbo. Nós somos Tatiana e Ronaldo de Mello, da Arquidiocese do Rio, e estamos finalizando esse percurso, hoje iniciando uma série de episódios especiais sobre a parte final do livro Amor e Responsabilidade, que é aquele que está nos acompanhando nesse itinerário antes da gente começar a teologia do corpo. Depois você vai ver como muitas coisas que a gente refletiu vão fazer todo sentido e vão chegar no seu ápice, no ápice da obra inspirada por esse homem, Karol Wojtyła, na época bispo da Polônia. Lembremos que o Amor e Responsabilidade é da década de 60, iniciozinho da década de 60, até a gente chegar na Teologia do Corpo, que já foi feita já no meado para o final da década de 70, 80, e aí você pode achar, nossa, há tanto tempo atrás, você não imagina como a Teologia do Corpo é tão atual para os nossos tempos, esses nossos tempos talvez meio caóticos em termos de sexualidade, e São João Paulo II que, vamos dizer assim, fez a partir do amor e responsabilidade como que um primeiro rascunho para sua obra-prima em termos de sexualidade humana e de afetividade, que viria mais tarde já como Papa, já como João Paulo II, com a Teologia do Corpo. Então prepare-se, porque esse é o arremate final antes da gente começar a nossa nova etapa nesse caminhar, mergulhando na beleza da pessoa humana, né? Nessa última parte da obra Amor e Responsabilidade, é muito interessante. O próprio autor, ele já explica que não se trata bem de um apêndice. Ele mesmo categoriza como uma espécie de uma pesquisa suplementar. O que é um suplemento? Bom, vou dar um exemplo do mundo da alimentação e da nossa saúde, por exemplo, que eu acho que fica fácil para todo mundo entender. Talvez você já tenha ouvido que alguns atletas ou pessoas que estão fragilizadas, pessoas idosas às vezes até crianças, precisam tomar suplementos, né? Às vezes, ou porque a gente se alimenta mal, e a gente precisa complementar aquilo que falta de nutrientes na nossa alimentação para a gente poder seguir forte e saudável. Ou então, no caso de um atleta, por exemplo, de alta performance, mesmo ele se alimentando bem, fazendo exercícios, mas para que ele possa maximizar o seu desempenho, ele toma vitamina, é ômega 3, é vitamina D, é vitamina B, B12, enfim, para poder suplementar, suprir alguma coisa que falta. Pois é, no final da obra Amor e Responsabilidade, o então bispo da Polônia, Karol Wojtyła, ele pensou, talvez como aquele jovem rico, né? O que me falta? Tá faltando alguma coisa. Durante todo o livro, ele trouxe várias referências de cunho filosófico, teológico, e aí agora ele falou, não, a gente precisa ainda, para suplementar tudo isso que foi apresentado, olhar para a realidade do nosso mundo, para a ação da inteligência humana e ver, será que tudo isso que a gente apresentou nesse livro tem algum eco, faz sentido, quando a gente compara todos esses ensinamentos com a ciência? Nesse finalzinho do Amor e Responsabilidade, São João Paulo II, então, teve a preocupação de estudar biologia, psicologia, sexologia, para trazer para a gente vários pontos importantes. Lembremos que nós estamos no início da década de 60, onde a informação era algo precioso e muito raro. A gente não tinha naquela época um celular com o Google para pesquisar qualquer dúvida que a gente tivesse. Então, o Papa, com muito carinho, pensando no seu público-alvo, jovens, casais, gente que está querendo descobrir e viver bem a sua vocação. Então, justamente pensando nesse público-alvo, ele estudou bastante coisa ligada à ciência da sexualidade. Ele mesmo fala
que a sexologia pode ajudar muito, mas ele fala, olha, ela trabalha o corpo e o sexo. Ela trabalha o plano físico, fisiológico. É claro que nós não podemos só encarar o ser humano desse ponto de vista, mas essa ciência pode ser muito útil para ajudar a iluminar e justamente para isso, para tirar essa dúvida que ele tinha. Será que o que a ciência diz é corroborado também pela moral e pela ética sexual? Então ele começa essa última parte fazendo uma introdução, recordando justamente isso, que a pessoa é o centro da análise que ele faz e que o amor acontece entre as pessoas. Ele lembra que a pessoa humana é tanto o sujeito do amor e de todas as suas outras ações, como também ela pode ser objeto. Quando eu amo alguém, aquela pessoa é o objeto da minha ação. Não objeto no sentido de objetificar a pessoa, mas de mostrar que ela é o alvo do meu amor, por exemplo, o alvo da minha ação. Então a pessoa pode ser o protagonista ou pode ser aquele que recebe a influência de uma determinada ação. Na sexualidade também acontece isso. Então nós vamos começar nessa parte final do amor e responsabilidade, em que ele traz vários elementos biológicos e psicológicos e compara e vai traçando mesmo um paralelo com tudo aquilo que foi falado em todos os primeiros capítulos dessa obra. É verdade, essa pequena introdução serve para a gente perceber e até constatar também que a Igreja e os seus membros, efetivamente comprometidos com a verdade, não abandonam aquilo que a inteligência humana, através da ciência, tem a dizer. Né? Porque muitas vezes pode parecer que a Igreja caminha única e exclusivamente pensando e olhando as coisas e as questões espirituais, sem levar em conta a realidade que nos cerca e tudo aquilo que vem junto dela. Tem muita gente que acha, né? São conhecimentos abstratos diante da realidade. Será? Ou será que tem conexão profunda com a realidade, né? São João Paulo II, que quando padre, bispo, era professor universitário, então um homem ávido pela busca da verdade, amante da ciência e das artes. É bonito porque depois ele feito papa também, você já citou, acho que pelo menos umas 2 vezes nesse percurso que nós fizemos, o documento Fides et Ratio, né? Fé e razão. Então, veja, isso já estava mostrado já aqui desde essa primeira obra. Né? Exatamente. Ele mostra que um grande estudioso, né? E a própria inteligência humana é um dom de Deus também, né? O Espírito Santo é capaz de, através da sua presença, e a gente pode lembrar até do livro da sabedoria, né? Lá no seu início fala, né, que a sabedoria de Deus repousa, né, e habita um coração puro. Então, e a gente já meditou várias vezes aqui como que o Papa São João Paulo II, e depois nas suas catequeses, a gente vai ver como no segundo ciclo tem uma grande preocupação para que essa redenção do nosso coração efetivamente aconteça. Né? Então, temos até um benefício intelectual, se a gente fosse considerar, porque um coração puro, a sabedoria de Deus vai ali habitar, e a sabedoria de Deus vai ser essa sabedoria que vai permitir, como, por exemplo, o Papa São João Paulo II fez ao saber das questões teológicas, doutrinais, mas também das questões educacionais, das questões ligadas ao estudo, tanto da medicina, como da teologia, como da filosofia. Da psicologia, antropologia, enfim. A gente vê esse conjunto, né? E isso é bom, é saudável para que a gente caminhe, né? E não deixemos nós mesmos nos enganarmos, para que a gente não vá só numa linha muito materialista, muito só questões concretas, mas também a gente consiga conciliar essas duas realidades. E o Papa São João Paulo II fez muito bem isso. Tanto que nesse primeiro anexo, vamos dizer assim, né, essa primeira parte onde ele suplementa, como a Tatiana falou, tudo aquilo que a gente viu até agora, ele fala sobre o sexo, né? Ele começa tratando por primeiro pelo sexo, e ele diz que o sexo é uma particularidade do todo do ser humano. O ser humano é um ser muito complexo,
né? O ser humano aqui, o homem e a mulher, né? É um ser complexo com várias realidades, várias características, e o sexo é uma dessas particularidades que faz parte tanto do homem como da mulher. Sendo que não é uma única característica que vai especificar, que vai dizer, o sexo masculino está ali presente por essa única e exclusiva característica. Da mesma forma, a caracterização do feminino. Há um conjunto, como o sexo é uma particularidade do todo do ser humano, o próprio sexo ele é definido por um conjunto de ações, um conjunto de realidades. Ele não está exclusivo a uma única realidade para você poder dizer a diferenciação do sexo masculino e a diferenciação do sexo feminino. São características que vão fazer com que você olhe e veja. Porque há características que nos assemelham. A própria dignidade humana é uma característica que nos assemelha. E você vê que somos da mesma espécie. Somos da mesma espécie. Homens e mulheres, somos da mesma espécie. Mas quais seriam então esses níveis que trariam essa diferença entre os sexos? E veja só, talvez, quando o Ronaldo falou, nessa primeira parte, após essa introdução, São João Paulo II fala do sexo. Talvez você tenha pensado em sexo, relação sexual, porque às vezes a gente usa a palavra sexo desse jeito, mas não. É sexo mesmo, masculino, feminino, homem e mulher. Depois, mais para frente, na teologia do corpo, né, a gente já vai começar a entrar nela, você vai ver como São João Paulo II vai trabalhar muito bem, de forma muito mais profunda e muito mais teológica essa questão, quando a gente aprende que, em primeiro lugar, o sexo não é uma coisa que a gente faz, mas o sexo é aquilo que a gente é. Dois modos distintos de sermos humanos, homem e mulher. Então é exatamente sobre isso que o autor vai começar a falar agora, né? Quais são os diferentes níveis que caracterizam essa diferenciação sexual. É verdade. E o Papa São João Paulo II começa trazendo a definição, né, e o estudo do sexo que ele chama de sexo genético. Por que sexo genético? Porque faz parte dos nossos genes, né? Lá na nossa formação mais básica, né? Lá na cadeia lá do DNA, lá no básico de qualquer ser vivo, não só da questão do ser humano, mas qualquer ser vivo lá na sua cadeia básica elementar que forma lá aquelas características do que nós temos, que são os chamados cromossomas, né? Ou um outro nome também que ele dá, cromatina sexual. É questão da utilização técnica, vamos dizer assim, mas é aquilo que nos faz lá na nossa raiz, lá na nossa base, lá na nossa mais elementar característica diz. Tanto que a gente até faz essa observação, se você pegar duas células diferentes, de pessoas diferentes, você não consegue dizer, ou tem dificuldade de dizer, se uma célula era de uma pessoa de pele branca e a outra de pele escura, se uma tinha cabelo liso ou cabelo crespo, se uma tinha olhos castanhos e a outra olhos azuis. Você não consegue ou tem muita dificuldade de definir ou afirmar essas características. A única característica que você com certeza absoluta pode dizer das duas células é se uma era do sexo masculino, de uma pessoa do sexo masculino, e se a outra era de uma pessoa do sexo feminino, porque a característica básica, elementar, que está dentro dessa definição que o Papa São João Paulo II traz para o sexo genético, é o que está lá no nosso gene. E aqui a gente não está falando de comportamento, de forma de agir, de pensar, de órgão genital, forma de se relacionar. Muito mais elementar. Vejam bem, a gente está na base, a gente está no começo, a gente está na introdução e a gente quer fazer esse caminho bem lentamente, bem de forma explicada, que é para você possa entender como o ser humano tem diversas características, e a gente acabou de falar que não é uma única e exclusiva que vai defini-lo, como do sexo masculino e como do sexo feminino, mas há etapas.
sequências. E isso é o que talvez você lembre quando você estudou lá na sua aula de biologia, cromossomos XX e XY, lembra? Então essa é uma primeira diferenciação. Somos da mesma espécie, somos humanos, mas existe uma pequena diferença lá na base, aquela diferença originária, mas que vai fazer muita diferença depois. XX, ou seja, eu sou igual ao corpo de onde eu vim, que é o corpo da mulher. Então, XX é o cromossomo que determina o sexo feminino. XY, o Y caracteriza que aquele ser que está ali é diferente do corpo que ele veio. Então, é o cromossomo que designa o sexo masculino. Lembra disso? Você nunca achou que esse conhecimento fosse possível de ser conjugado com a fé, né? Pois é, mas o mundo criado por Deus. Foi assim que Deus fez, assim que Deus nos criou. A criação, a obra de Deus é toda maravilhosa e já começa lá. A partir do primeiro instante da nossa vida, quando o óvulo e o espermatozoide se conjugam para dar início a um novo ser. Assim aconteceu comigo, assim aconteceu com você também. Todos nós começamos com a união dessas duas células e cá estamos nós. E ali, desde aquele momento, no primeiro sopro de vida, nós já éramos homens ou mulheres. Veja só que bonito isso, né? É verdade. E o passo seguinte do sexo genético, porque o sexo genético, através de todas essas características que nós falamos, e a Tatiana complementou e reforçou agora, ele condiciona vamos dizer assim, a etapa, a característica seguinte, que é o que o Papa São João Paulo II traz para a gente, nomeado como sexo somático, ou sexo morfológico, aquele sexo que tem forma, que já sai daquela característica elementar da pessoa em nível celular, mas já vai para uma realidade onde você, pela forma, você consegue decidir o que é pelas características que ele apresenta, pelo conjunto de características que aquela pessoa apresenta. E quando você tiver na dúvida, é fácil você entender esse termo somático. Você já deve ter ouvido falar das doenças psicossomáticas. O que são as doenças psicossomáticas? São aquelas doenças que muitas vezes nós não temos efetivamente no corpo, mas que por causa de uma ideia de que eu vou ficar doente, eu posso transmitir e ter consequências no meu corpo, né? Então, um pensamento muito ansioso, muito nervoso, pode causar no corpo um aumento físico, da pressão arterial, por exemplo. Então, vejam, a origem do problema da pressão arterial acelerada ou elevada não é necessariamente alguma coisa física, mas algo que te preocupou, algo que te deixou nervoso. Então, essas são as características das doenças, por exemplo, psicossomáticas. E quando o Papa São João Paulo II fala do sexo somático, ele está falando justamente da parte corporal. E ele diz que são 3 categorias que, vamos dizer assim, identificam de forma especial a pessoa no seu sexo somático. A primeira dela ele chama de glândulas, né? Que ele vai fazer com que o homem possa ser identificado pelos seus testículos e a mulher possa ser identificada pelos seus ovários. Então, são 2 características muito elementares. E por que esses 2? Porque são os 2, vamos dizer assim, componentes da sexualidade masculina e feminina que dão origem a uma célula sexual que, unidas, gerarão uma nova vida. Então, tem uma característica muito marcante. Gerarão um novo corpo, gerarão uma nova forma. Ele diz que tem uma segunda categoria que seriam os órgãos, né, os elementos que permitem o passar, o caminhar dessas células sexuais, tanto masculinas quanto femininas, e tem uma terceira categoria, que seria aquela categoria que são os órgãos sexuais, vamos dizer assim, entre aspas, paralelos, auxiliares, por exemplo, as glândulas mamárias nas mulheres, né? E tantas outras partes do nosso corpo que a gente vai conseguindo identificar como sendo, caracteristicamente, fazendo parte do conjunto da pessoa do sexo feminino e outras do conjunto da pessoa do sexo masculino. E, além disso, São João Paulo II também dá um terceiro nível, digamos assim, né? Ronaldo já mencionou o genético, o somático
E num terceiro nível, vamos dizer assim, um pouco mais complexo, São João Paulo II fala do sexo hormonal, ou seja, ele fala da questão hormonal. Nós sabemos que como nós somos da mesma espécie, nós temos os hormônios que, vamos dizer assim, são os hormônios sexuais. Basicamente, a gente pode resumir, existem outros, mas basicamente a gente pode resumir em 3. A testosterona, o estrogênio e a progesterona. Existem uns outros também, mas basicamente a gente pode pensar nesses 3. Como nós pertencemos à mesma espécie, todos nós, seres humanos, homens ou mulheres, temos a produção desses 3 hormônios. Mas, por causa de todo esse anterior que veio, do nosso sexo genético, por causa do nosso sexo somático, esses hormônios são produzidos de forma diferente e em quantidades diferentes. Enquanto no homem a testosterona é o hormônio mais dominante, mais preponderante, nas mulheres, os hormônios que têm papel-chave são o estrogênio, ou estradiol, e a progesterona. No homem, a testosterona mais alta vai fazer com que ele desempenhe várias funções de forma diferente, vai fazer com que os seus músculos se comportem de forma diferente, vai influenciar inclusive o funcionamento cerebral, que no homem é diferente da mulher. Os hormônios, de uma forma geral, todos eles comandam muitas funções do nosso corpo, fazendo funcionar bem quando está tudo bem e fazendo funcionar mal quando a máquina começa a pifar, começa a falhar. A testosterona é um hormônio que provoca mais força, mais agressividade, mais iniciativa, busca movimento. Já o estrogênio e a progesterona, que na mulher são mais dominantes, e vejam bem, eu estou falando de uma questão fisiológica, hormonal, uma questão físico-química, né, ou bioquímica. Na mulher, o estrogênio, ele é atraído, digamos assim, pelas feições humanas. Então, a gente começa a entender um pouco de que essa noção que hoje em dia a gente tem, que talvez no tempo de São João Paulo II, quando o Amor e Responsabilidade foi escrito, talvez nem se falasse tanto nisso. Brinquedo de menina e brinquedo de menino, rosa e azul. E hoje em dia talvez se advoga muito, isso é uma questão meramente cultural, isso é machismo, isso é imposição. Só que a gente vê, se a testosterona é aquilo que os meninos, que os homens, o sexo masculino tem a mais, e ela é impulsionada pela agressividade, pelo movimento, será que é tão cultural assim que meninos gostem de brincar de luta, de espada, de arma, de bola, de carrinho, e ficam se pegando e se jogando? E será que é tão anormal assim se o estrogênio, que é o hormônio predominantemente feminino, a progesterona, que é o hormônio pró-gestação, ou seja, aquele hormônio que faz você cuidar, abraçar, envolver, será que é tão cultural e tão impositivo e tão ilógico que as meninas gostem e se sintam atraídas por boneca, por brincar de casinha? Existem diferenças de personalidade, mas enfim, esse primeiro ponto já deveria trazer na gente um dado científico que pode ser bem interessante para a gente entender comportamentos culturais e não ao contrário. Vejam só como a natureza se revela muito forte no ser humano e às vezes, quando a gente achando assim, não, isso é cultural, vamos acabar com isso, vamos quebrar esses padrões. Será que no fundo a gente não está querendo distorcer e mexer num componente natural da biologia do ser humano que estava tão ordenado, tão assim bem encadeado e com o qual a gente vivia tão bem, né? Eu acho que já fica aí nessa questão hormonal uma primeira reflexão interessante para a gente fazer quando a gente trata da diferença dos sexos. E né? Fica também a observação para que a gente saiba que essa terceira classificação que o Papa São João Paulo II, né,
trouxe para a gente, ele classifica como sexo fisiológico, que está ligado à nossa fisiologia. E ele traz duas características muito interessantes no que diz respeito aos hormônios masculinos e aos hormônios femininos. Cada um de nós, homens e mulheres, tem no seu corpo uma glândula sexual que é responsável pela produção desses hormônios que vão dar essas características básicas que a Tatiana acabou de falar. São características básicas que nós temos. Agora, por exemplo, o hormônio masculino, que a Tatiana mencionou, ele é responsável por desenvolver aquela segunda e terceira categoria que nós temos no nosso sexo somático, que são aquelas características paralelas, que estão fora tanto daquilo que o testículo e que o ovário vai produzir, mas que são as glândulas mamárias, timbre de voz, regiões do corpo onde nascerão pelos e outras que não nascerão. Então, esses hormônios masculinos vão dar essas características. E eles existem na mesma quantidade nos homens e nas mulheres até os 7, 10 anos. Até no máximo 10 anos, o hormônio masculino ele está presente na mesma quantidade praticamente, tanto nos meninos quanto nas meninas. A partir do 10º ano, em média, ele começa a aumentar nos meninos e vai dando as características do sexo masculino. E os hormônios femininos, que na mulher é basicamente aquele hormônio, ou aqueles hormônios que vão dar início à sua vida do ciclo menstrual, eles têm nos meninos e nas meninas a mesma quantidade. Então vejam, os hormônios masculinos estão presentes nos meninos e nas meninas em quantidades parecidas até os 10 anos. E os hormônios femininos estão em quantidades parecidas nos meninos e nas meninas até a puberdade. E na puberdade, na menina, começa a aumentar a produção dos hormônios femininos, que vai dar as características da feminilidade, ciclo menstrual e tudo aquilo que é ligado à sexualidade feminina. Então vejam que os homens e as mulheres, os meninos e as meninas têm características semelhantes, mas a partir de uma determinada realidade da sua vida evolutiva natural, umas características vão sobressaindo no homem, outras características vão sobressaindo na mulher. E aqui a gente está falando de características, a gente não está dizendo que as coisas boas surgirão num e os defeitos surgirão no outros ou vice-versa. A gente está dizendo as características que a sexualidade masculina vai ter e que a sexualidade feminina também terá. E nessa edição do livro, né, que nós temos, eu queria ler para vocês um trechinho da página 266, né, nessa nossa edição, em que o autor, né, na época ainda Karol Wojtyła, diz assim: a diferenciação sexual, vista sob o aspecto puramente biológico, que é o que nós estamos falando agora, tem em vista um só fim, a procriação a qual ela serve diretamente. Ou seja, porque nós somos homens e mulheres, temos células sexuais diferentes que juntas se complementam e geram um novo ser, é a procriação. Então o nosso fim, o fim final, digamos assim, o objetivo final da diferenciação sexual é a procriação. O fato de que esta deva basear-se no amor não resulta de maneira nenhuma de uma análise biológica do sexo, mas de um fato metafísico, ou seja, suprabiológico da personalidade do homem. O sexo, enquanto particularidade da pessoa, pode desempenhar uma função no nascimento e no desenvolvimento do amor, mas não poderia sozinho constituir uma base eficiente para este amor. Na análise psicológica do amor, que foi a segunda parte do livro, chamamos a atenção para os valores do corpo e do sexo, objeto adequado da relação sexual. Verificamos ao mesmo tempo que estas reações fornecem matéria ao amor entre o homem e a mulher. Então, São João Paulo II, apesar de estar falando bastante nessa última parte sobre biologia, ele vem lembrar, o amor não brota da biologia. Os animais também têm sexo masculino e feminino, também são macho e fêmea. Não é
só isso. O amor brota não brota diretamente da biologia. Não brota diretamente simplesmente do fato de sermos diferentes, de termos características masculinas ou femininas. Mas o amor brota da pessoa. Não é só uma questão biológica, mas é uma questão metafísica, ou seja, é ultrabiológico, é suprabiológico, como o Papa diz. Exatamente. O conjunto, então, dessas 3 características do sexo, o sexo genético, o sexo somático e o sexo fisiológico, com essas características que a gente trouxe para vocês, dá, vamos dizer assim, a ignição, o ponto de partida, as propriedades e as características na pessoa da tendência sexual. E o que é essa tendência sexual? Essas são aquelas características que nós vamos tendo de atração de forma especial pela pessoa do sexo diferente do meu, porque ela vai ter características que me atraem enquanto homem e a outra pessoa vai ter características diferentes que atraem a uma mulher. Significa exatamente que a gente se sente atraído pelo outro que é diferente de nós, justamente porque ele nos complementa, né? Ele traz elementos diferentes da nossa que nós não temos no nosso próprio sexo, né? Então isso torna a experiência humana muito mais rica do que o contato unicamente com pessoas que sejam do mesmo sexo que eu. E essa diferenciação do sexo é justamente o que deu origem a essa tendência de sermos atraídos pela pessoa ou por alguém que seja do sexo oposto ao meu, porque a gente percebe que até tal idade os homens e até tal idade as mulheres têm características muito semelhantes e não têm, inclusive, a tendência sexual no sentido de atração sexual porque o outro é do sexo oposto, mas sim uma atração pela amizade, pelo amor, pelo carinho, pela fraternidade. E chega a ser até engraçado, crianças pequenas, exatamente, geralmente você vê o grupinho das meninas e o grupinho dos meninos, né? Porque é interessante como a questão sexual, biológica, fisiológica, hormonal, como ela não surgiu ainda, como ela está imatura, é interessante, eles procuram o mais semelhante, o mais parecido. Até que, quando a parte física vai começando de fato a se desenvolver, aí a gente vê o contrário. É como se nós, inconscientemente, porque ninguém falou isso pra gente quando a gente era criança, quando a gente era pré-adolescente, adolescente, é como se a gente começasse a ver que a nossa vida, que nós podemos ser melhores e podemos ter experiências mais ricas quando a gente começa a procurar e a se relacionar de uma forma diferente, de uma forma mais profunda, não com quem é igual a gente, mas com quem é diferente. É uma virada que acontece na puberdade. E aí São João Paulo II, como ele está fazendo uma análise biológica, né, também, ele fala, nas meninas, geralmente lá pelos 12, 13 anos, os meninos começam a amadurecer um pouquinho mais tarde, um pouco depois disso, em geral, né, porque, claro, existem, cada indivíduo é um indivíduo, mas mais ou menos assim que é quando começa a puberdade e além das mudanças físicas, somam-se a isso também as mudanças psicológicas, que seria o que hoje em dia a gente chamaria de adolescência. Então aqui a gente não pode deixar e nem se furtar a fazer algumas observações, como por exemplo o desenvolvimento sadio de uma criança. Uma criança deve desenvolver-se de forma sadia com respeito às características da sua idade. Não é saudável para uma criança transformá-la num pequeno adulto, num adulto em miniatura. Ela precisa passar por todas as etapas da sua infância para que ela possa adquirir as características que o homem e que a mulher têm ao passar por essas características. A gente não pode antecipar, porque quando você antecipa, e aí a gente sabe que pode se antecipar de diversas maneiras, com roupas, com músicas, com exigências de comportamento e tantas outras coisas, pornografia infantil, mais graves, até de abuso sexual. Você antecipa esse processo natural que acontece tanto nos homens quanto nas mulheres e você torna uma pessoa precocemente confusa, porque ela não passou pelas etapas. Como a Tatiana acabou de falar,
nos meninos e nas meninas, até a idade da puberdade, até que essas 3 características do sexo que nós falamos efetivamente aflorem, comecem a tomar forma, são eles que vão fazer com que a tendência sexual aconteça. E a segunda observação que a gente também não pode se furtar a fazer é o perigo da chamada ideologia de gênero. Esse não é um estudo da ideologia de gênero, mas a gente percebeu, com todas essas características que nós trouxemos até agora, como a sexualidade é algo importante e precisa ser tratado com carinho, com cuidado e com atenção. Então, se você é pai, se você é mãe, você precisa estar atento para que o seu filho, e você deve se esforçar para que o seu filho se desenvolva naturalmente de forma saudável. Não deixe acontecer essa confusão toda que, infelizmente, essas ideologias perniciosas querem trazer, porque, na verdade, não vem trazer para esclarecer, vem trazer para causar confusão. A criança, até os 10 anos em média, seja menino, seja menina, ela não tem noção consciente de quem ela é enquanto homem, enquanto ela é mulher. Ela sabe das diferenças que ela consegue perceber em função da sua maturidade, em função da sua idade. Então a gente não pode vir e destruir e confundir essa realidade psíquica, espiritual e física das crianças. Elas precisam passar por todas essas etapas como uma planta. Uma planta, para crescer de forma saudável, você põe a semente, ela vai sair da casca, ela vai soltar o primeiro brotinho, a primeira folha, você vai regando, vai ter um momento de adubação, vai ter um momento que você vai deixar ela crescer sozinha, vai ter um momento de pegar sol, vai ter um momento de pegar sombra. Então, da mesma forma, e que se com o meio ambiente a gente tem tanta preocupação de que tudo aconteça de forma natural e de forma saudável, por que não com o ser humano? A natureza, inclusive a natureza humana, tem os seus ritmos naturais. No momento da puberdade, a gente vê aquela explosão hormonal, que vai ser justamente a explosão também da tendência sexual, da atração sexual, do impulso, né? Depois, na maturidade, a gente vê a estabilização. Então, a sexualidade vivida de uma forma madura, responsável, até a gente chegar no final da nossa vida, que aí a sexualidade vai fazendo o seu declínio. A gente não deixa de ser homem, não deixa de ser mulher, mas a gente começa a exercer a nossa sexualidade de uma outra forma. Porque então, algumas dessas características, como as questões hormonais, as taxas vão diminuindo, né? A forma como o corpo somaticamente vai estar também tende a ir reduzindo as suas forças, as suas características. Então, é também um caminhar normal e natural do ser humano. Exatamente. Eu lembro o Christopher West, que é um dos maiores teólogos estudiosos da teologia do corpo, quando ele esteve aqui no Rio falando sobre isso, né, sobre a questão da idade, quando a idade chega e a sexualidade vai mudando, enfim, ele falou, é como se fosse uma montanha-russa. Quando a montanha-russa está subindo, se você já foi numa montanha-russa, você sabe como é. Quando a montanha-russa está subindo, aquela expectativa, aquela alegria, você chega no topo e aí você se dá conta que agora vai começar a hora de descer e não dá mais para voltar para trás. Aí é aquela queda aí que você começa a gritar, a se desesperar, o cabelo se descabela todo, porque é o ritmo natural, né? Então começa aquela explosão, chega na maturidade, até que depois vai no seu declínio. A natureza funciona assim, né? Toda vez que a gente quer tirar do ritmo natural, não dá certo. Não dá certo com a música, não dá certo com a dança, não dá certo com a ecologia, não dá certo com a gente também. Por que daria certo com a gente, né? E a gente queria terminar essa primeira parte, o Ronaldo falou da sabedoria, né? Então nós vamos meditar no livro da sabedoria hoje, capítulo 7, do versículo 21 em diante. Queria te convidar a refletir conosco esse texto tão bonito, que a gente vê como a sabedoria de Deus, ou seja, o Espírito de Deus, nos instrui, e nos instrui através do dom da ciência, ou seja, ele nos dá a inteligência humana para que a gente possa ver na realidade criada a obra de Deus acontecendo de uma forma maravilhosa.
Muitos cientistas, não é à toa, que descobriram mais a Deus e perceberam mais a presença de Deus quanto mais estudavam a ciência. Viram, é impossível não ter uma mente perfeita por trás de tudo isso. Não pode ser só o acaso. Então eu queria trazer para vocês, vejam só que bonita essa passagem, Sabedoria 7, a partir do 21. Tudo que está escondido e tudo que está aparente eu conheço, porque é a sabedoria, criadora de todas as coisas, que me ensinou. Há nela, com efeito, um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, penetrante, puro, claro, inofensivo, inclinado ao bem, agudo, livre, benéfico, benévolo, estável, seguro, livre de inquietação, que pode tudo, que cuida de tudo, que penetra todos os espíritos, os inteligentes, os puros, os mais sutis. Mais ágil que todo movimento é a sabedoria. Ela atravessa e penetra tudo, graças à sua pureza. Ela é um sopro do poder de Deus, uma irradiação límpida da glória do Todo-Poderoso. Vejam só como Deus se manifesta através de toda a obra criada. Desde cada célula do meu corpo, da planta dos pés até o último fio dos meus cabelos, Deus manifesta a sua glória no homem vivo. Que nós saibamos reconhecer a beleza da criação, que hoje você, em oração, agradeça profundamente a Deus que te criou, homem, mulher. Nesse programa, queremos realmente trazer a glória da criação para que seja a nossa inspiração e que nós, instruídos por essa sabedoria, não só por um conhecimento humano, natural, mas pelo conhecimento sobrenatural que o Espírito de Deus nos dá, que irradia e ilumina todo ser humano, que nós possamos hoje dar glória a Deus e realmente de coração agradecido louvarmos pela beleza da nossa criação e que nós saibamos com a nossa inteligência apreciarmos, venerarmos e respeitarmos toda a obra criada. Queremos agradecer muito pela sua presença, pela sua companhia aqui conosco e nos vemos no próximo episódio, quando a gente vai chegar já no finalzinho mesmo dessa parte final do amor e responsabilidade. Agradecemos mais uma vez a sua participação e esperamos continuar espalhando sementes de amor.